capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém, queridos? Irmãos, nós estamos numa série de mensagens, cujo tema principal é as 7 igrejas do Apocalipse. E essa série de mensagens, ela tem são mensagens de cunho reflexivo, de grande envergadura, porque nos coloca a par de toda a situação as quais o Senhor Jesus já havia profetizado já há praticamente 2000 anos, tá? Então Jesus, ele encontrou-se com João na ilha de Patmos, lá do mar Egeu, e então naquele encontro que ele teve com João, ele revelou por intermédio do seu anjo a João tudo o que ia acontecer e as coisas futuras que estão aqui contidas no livro do Apocalipse. E quando nós lemos o Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, o conteúdo desses 2 capítulos são 7 cartas enviadas a 7 igrejas da Ásia Menor. E essas 7 igrejas existiam na época que essas cartas foram enviadas. No entanto, nós acreditamos e cremos que a Bíblia ela não foi escrita, daí aqui está um ponto de reflexão muito importante. A Bíblia não foi escrita para anunciar a história, para contar a história passada, ainda que ainda que na Bíblia haja muitas histórias contadas, mas não é o objetivo das Escrituras nos narrar a história, simplesmente nos narrar a história, mas que estas 7 cartas que foram enviadas são 7 cartas proféticas, 7 cartas proféticas que narram, que profetizam a experiência da igreja de Jesus Cristo na terra durante a era cristã. Então imagina só que são 7 cartas proféticas que falam da história da igreja, da experiência da igreja de Jesus Cristo, desde o primeiro século da era cristã até o século 21, no qual nós estamos aqui hoje experimentando e vivendo a vida cristã. Desta forma, nós entendemos que esses séculos que se seguiram, da era cristã, estão todos narrados nas 7 cartas aqui contidas no Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. De modo que a era cristã foi dividida por períodos. O primeiro século, marcado pelo abandono do primeiro amor, uma reprovação que Cristo fez e faz até hoje, nessa questão do abandono do primeiro amor. Aí temos ali o segundo, terceiro século, que é a igreja do sofrimento, a igreja em Esmirna, a igreja que foi perseguida e muitos cristãos morreram como mártires nesta época. E hoje nós estamos entrando aqui na terceira carta, a igreja em Pérgamo, que é a carta marcada pela experiência da igreja de Jesus Cristo no 4º século, metade ali do 5º século, alguma coisa nesse sentido. Então, quando nós enxergamos e olhamos para a carta à igreja em Pérgamo, nós vislumbramos e enxergamos a condição da igreja naquela época. E aqui vai uma consideração importante, que todas as características e todas as experiências das igrejas em suas épocas, do primeiro século, do segundo, terceiro século, do 4º século, enfim, todos os séculos, são características que estão presentes ou podem estar presentes em nossos dias hoje. Por que serve para nós? Por que essas 7 cartas, elas são bastante reflexivas e nos chamam a atenção? Porque a característica do abandono do primeiro amor pode estar presente e está presente em nossos dias. A característica da segunda igreja em Esmirna, que é a igreja da perseguição, a igreja perseguida, a igreja dos mártires,
a igreja do sofrimento, está presente em nossos dias hoje, não que a igreja esteja sendo martirizada, que as pessoas estejam morrendo literalmente, não, mas é o sofrimento. Abatido o ponto aqui é o sofrimento que acompanha a humanidade desde sempre. E quando chegamos aqui na terceira igreja de Pérgamo, é uma característica bastante peculiar e bastante importante para entendermos que esta característica, a situação da igreja no quarto século, ela está muito presente em nossos dias, muito presente em nossos dias, tá? O termo Pérgamo é um termo bastante importante aqui nesse sentido, porque fala de união, de casamento, tá? Aí o termo Pérgamo quer dizer união, ou casamento, ou ainda um pouquinho maior, torre fortificada. Pastor, por que Pérgamo é união? Por que Pérgamo é casamento, é torre fortificada? Porque ao dado momento em que a igreja perseguida, ela se casa com o Estado, se casa com o mundo político, a igreja se une ao mundo. É um fenômeno que o próprio Jesus havia já profetizado lá em Mateus capítulo 13. Abra por favor, Mateus capítulo 13, ali no versículo 24 em diante. Nós temos aqui em Mateus capítulo 13, esse capítulo ele comporta 7 parábolas. 7 parábolas. E a parábola do joio, que é a segunda parábola, ela narra justamente, de maneira profética, o fenômeno que ocorre com a igreja de Jesus Cristo do quarto século, ou seja, o momento de Pérgamo, a experiência de Pérgamo, que é esse casamento, esta união, tá bom? Olha só aqui, Mateus capítulo 13, versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus, olha como tem tudo também com a igreja. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Aí se nós formos agora recorrer à explicação da parábola do joio, aí nós vemos aqui, versículo 36 em diante, temos a explicação da parábola. Vamos ver mais uns 2 versículos, depois voltamos lá para a explicação da parábola. Então o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas quando os homens dormiram, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isto. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então essa parábola do joio é justamente quando Jesus profetiza esse fenômeno em que no meio da igreja, no seio da igreja, que é como um trigal, que é comparado aqui de maneira, em figura de linguagem, de maneira metafórica, como uma plantação, uma seara de trigo, que produz o pão para alimento, que produz semente para o que semeia. Desse modo a igreja é comparada a esta seara, é uma questão de vida, a igreja é viva, porque é uma questão de lavoura de Deus. Só que agora ele diz que quando os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Olha só, a explicação da parábola aqui no versículo 36 diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a eles, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Então ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. Jesus semeou a boa semente, tá, no seu campo. Aí o versículo 38 diz: o campo é o mundo. Então façam aqui as devidas considerações. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Ele explicou a parábola.
E agora nós queremos tomar essa explicação e considerar algo de extrema importância. Isso aqui é muito sério. As afirmações que eu vou fazer nesta manhã aqui, queridos, são afirmações graves no que diz respeito à situação do povo de Deus, que é uma situação lastimável e lamentável na terra. A igreja contemporânea é uma igreja maculada, é uma igreja que está desviada do foco, que se desviou-se da verdade, que se desviou-se do alvo principal, que é o próprio Evangelho de Cristo Jesus. Nós estamos aqui para falar de igreja, não estamos aqui para dizer que igreja A, B ou C é errada, não, mas estamos aqui para considerar a carta à igreja em Pérgamo e entender que num dado momento da história, a igreja de Jesus Cristo, tá? Que é comparado a uma seara de trigo, recebeu no seu seio, no seu meio, o quê? O joio. E diz o texto aqui que a boa semente são os filhos do reino. Então esse trigal, a igreja de Jesus Cristo, ela é composta pelos filhos do reino. Quem aqui é filho do reino? Diga amém. Amém. Quem crê em Jesus, diga amém. Amém. Então, se você crê em Jesus, você é considerado, de acordo com a palavra de Deus, um filho do reino. Amém. E você é uma boa semente, juntamente com todos os outros irmãos, somos boas sementes que compomos essa grande lavoura de Deus. E fomos semeados aonde? Na terra, ou seja, o campo é o mundo. Olha só que coisa linda. Jesus, nos considerando uma grande seara, nos semeou no mundo. Nós estamos plantados nessa vida, nessa terra. E agora Satanás, não satisfeito, veio e semeou no meio do povo de Deus, ó, o joio. No meio do trigo foi adicionado o que? Um elemento estranho no seio da igreja, irmãos. Atenção, um elemento estranho foi adicionado no seio da igreja. Esse elemento conhecido como joio, que é chamado de filhos do maligno. Existe uma coisa mais séria do que essa? Em saber que o próprio Jesus está narrando de maneira profética o que aconteceria no quarto século. Lá em Pérgamo quer dizer casamento, união. E aqui diz que quando os homens dormiam, houve um sono espiritual. Olha só como que aqui a percepção. A percepção é de extrema importância para os servos de Deus. Os servos de Deus devem estar apercebidos, vigilantes, sóbrios, vivendo vigilantes a todo momento, olhando para Cristo, ouvindo a palavra do Evangelho, a sã doutrina, para que possamos estar apercebidos sobre as coisas negativas que vêm entrando. E nós precisamos disso. Mas diz a texto que quando os homens dormiam, houve uma falta de percepção, houve uma falta de vigilância por parte da liderança da igreja naquela época, porque esses homens aqui são líderes. A igreja, ela foi vítima de um problema no quarto século, que foi essa união com o estado político, porque os homens às vezes dormiram, eles ficaram desapercebidos, eles não se preocuparam com o bom andamento da obra de Deus, que esse bom andamento deve estar estruturado e fundamentado na verdade do Evangelho. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês aqui. Não existe bom andamento da igreja, não existe vida cristã autêntica e vencedora, não existe vida cristã aceita e aprovada por Deus, se não for por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. É por isso que o Evangelho é o nosso ponto de ancoragem. O Evangelho de Jesus Cristo é a nossa bandeira que levamos. Qual a bandeira de vocês? Não é teologia A, B ou C, não é movimentos, não é isso. A nossa bandeira, o nosso ponto de ancoragem, o nosso fundamento é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. É tudo que se refere ao coração de Deus que foi proposto em Jesus Cristo. Isso aqui é a nossa força, é a nossa segurança. É por isso que a igreja de Jesus Cristo, ela tem que estar focada somente no Evangelho e nada mais. Não existe emoção, não existe pensamentos estranhos de fora, visões exteriores, filosofia, cultura, nada disso pode tocar a prática da vida cristã. Todos os cristãos, eles devem e têm essa responsabilidade de viver as suas vidas baseado naquilo que o Evangelho propõe. Não é qualquer Evangelho, como o próprio apóstolo Paulo ali em Gálatas capítulo 1 diz: ainda que nós, ou que um anjo vindo do céu vos pregue o Evangelho que vá além do que foi ensinado para vocês, que isso seja anátema.
Então deve ser maldito ou considerado maldito qualquer evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo. Por que eu estou falando para os irmãos isso aqui? Porque esta carta ela é caracterizada por esse problema. Então a problemática da carta aqui, da carta à igreja em Pérgamo, que é a terceira carta do Apocalipse capítulo 2, é justamente uma carta que traz como problemática esta união. É o momento que a igreja se rende ao Estado. Isso ocorreu no quarto século, por volta de 322, quando o imperador Constantino, o imperador romano, ele percebendo a situação do império, né, a iminente decadência do Império Romano naquela época, estava se decaindo, estava se estragando, estava se desfacelando o Império Romano, e ele observava que o povo de Deus estava em ascensão, estava em crescimento. Não se esqueça que a segunda carta, antes da de Pérgamo, é Esmirna. E qual é a característica de Esmirna? O sofrimento e o martírio, a morte. Então, é a igreja que estava sendo perseguida pelo Império Romano. Morreram muitos cristãos, centenas, milhares de cristãos morreram, né? Ali por determinação dos Césares, dos imperadores. E eles observaram o seguinte: o que Constantino observou? Que quanto mais matava, mais aumentava o povo de Deus. O sangue dos mártires nas arenas, né? Aí do Coliseu e outros lugares, o sangue era como sementes que, caindo sobre a terra, brotava e gerava, produzia muito mais cristãos. É como se matasse um cristão, se convertia 10, matava 10, se convertia 100. Ele não dava conta, porque ninguém segura um trigal, ninguém segura a lavoura de Deus. Amém? Porque é uma questão divina, de determinação, é uma questão de vida eterna, é uma questão de vida, da vida indissolúvel de ressurreição de Cristo. Ninguém pode conter isso. E ao observar essas coisas, Constantino falou assim: não, se eu não posso destruir os inimigos, né? Ele tinha a igreja como inimiga, né, do império. Se eu não posso destruir os inimigos, eu vou unir a eles. Então um ditado que fala assim, né? Não vence o inimigo, se une a ele. Vai lá, fica do lado dele ali, porque você não consegue vencer, então fica ali. E foi mais ou menos isso que Constantino pensou. E então ele entra no seio da igreja, ele se converte, entre aspas, se converte ao cristianismo, e agora traz o cristianismo como religião oficial de Roma. Por que a igreja de Jesus Cristo no século XVI em diante, até o século VI até o século XVI, por que é conhecida como igreja apostólica romana? Olha o fenômeno acontecendo aqui, Desde quando que é chamada igreja apostólica romana? Porque no dado momento em que esse imperador Constantino entra no seio da igreja, e agora ele se batiza no meio cristão, e agora ele adere ao cristianismo, tendo como agora a religião oficial de Roma o cristianismo. A igreja agora ela é cristã, Roma nos torna cristã. E é neste momento que o joio é semeado. O joio foi semeado neste momento. E agora acontecem algumas coisas. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, aqui na igreja em Pérgamo, é dito assim, versículo 14: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão, o que ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Olha só. Eu tenho porém contra vocês de Pérgamo, que vocês têm duas coisas negativas da igreja. Primeiro, ela se uniu ao Estado. E aqui está tudo certo. O indivíduo se converteu, está aqui? Ok. Mas agora tem um problema. Quando Constantino entra, quando a igreja se une, casa-se com o Estado, agora acontece uma coisa: eles começam a sustentar algumas pessoas, ou a manter algumas pessoas que sustentavam a doutrina de Balaão, e da mesma forma a doutrina dos nicolaítas. Pastor, o que é a doutrina de Balaão? O que Balaão tem a ver com Pérgamo e tem a ver conosco hoje? Irmãos, tem tudo a ver. Balaão era um profeta gentil, tá? Os irmãos vão ler lá em Números, né? Vão perceber essa história, fiquem à vontade, não dá tempo de ler agora. Mas Balaão era um profeta, e ele profetizava da parte de Deus. Ele era usado por Deus para falar com Deus, tá? Só que o que acontece é que os inimigos de Israel, quando Israel estava certo, estava correto, caminhando corretamente diante de Deus, os inimigos não davam conta do povo de Deus. Israel vencia, quando ele passava, os inimigos eram vencidos.
Só que havia um problema que quando Israel não estava vivendo de maneira certa, com fidelidade a Deus, os inimigos vinham e subjugavam o povo de Deus. Sempre foi assim na história. Ou Israel está bem, vencia os inimigos. Não estavam bem com Deus, não estavam obedecendo a Deus, não amavam a Deus, não buscavam a Deus, os inimigos vinham e venciam por Israel. Isso estava acontecendo. Então Balaque, que era o rei, ali naquele momento, o rei, que estava vindo, ou vendo que os filhos de Israel se aproximavam do seu reino, chamou logo ali o profeta Balaão, falou assim: ninguém dá conta desse povo. Ninguém. Onde esse povo chega, o Deus dele é muito forte, mas deve ter um meio aí de vencer esse povo. Não é possível uma coisa dessa, tem que ter um segredo aí. Aí Balaão, que é considerado profeticamente, a figura de Balaão é a figura de um mercenário, é a figura de um líder, de um pregador, de um profeta que representa Deus nos seus interesses. É aquele que é mercenário, ele se vende pelo dinheiro. Essa é a figura de Balaão. Aí Balaão falou assim: ó rei Balaque, o que acontece é o seguinte: quer vencer o povo? Dá mulher para os homens, ídolos. É idolatria e prostituição. Essas duas coisas existindo no povo de Deus, eles perdem a graça de Deus, o favor de Deus, e qualquer inimigo lhes vence. Ah, quer dizer que é isso? Então vamos fazer uma festa aqui com as mulheres mais bonitas do reino. Então vai no meio da festa aqui, e vamos trazer ídolos, colocar ídolos no meio deles, e foi isso que aconteceu. Desta forma, Israel foi vencido por esse rei Balaque. E aqui ficou marcada a figura de Balaão. Balaão é o servo de Deus que se vende pelo prêmio da riqueza. Atenção, pelo prêmio da riqueza. E agora não somente Balaão, mas os nicolaítas. Esse termo nicolaíta, né, vem de dois radicais, Nico e Laos. Nico quer dizer pessoa superior, líder, e Laos quer dizer leigos ou povo comum. Você imagina isso aqui, vamos somar as ideias. Temos aqui os balaões, né? Os balaões são aqueles que se vendem pelo dinheiro. Eu não quero saber, eu quero resultado. É para vender o povo ou vender o povo? É fazer comércio da palavra ou mercadejar a palavra? É para fazer comércio das almas ou fazer comércio das almas? Não importa, o importante é que é o resultado final, que é o lucro. E agora eles incidem aqui na doutrina dos nicolaítas, porque é o povo superior dominando a grande massa do povo comum. Aqui essa hierarquia estabelecida desde o quarto século, com este casamento da igreja e do Estado. Vocês não estão entendendo a história? Amém. Até agora eu estou falando a história, esse pano de fundo, para os irmãos entenderem o efeito e esse fenômeno que ocorreu no quarto século, que hoje alcança os nossos dias e é real na nossa experiência, ou na experiência da igreja de Jesus Cristo, que está na terra hoje, a igreja atual, a igreja contemporânea. Dessa forma temos aqui, irmãos, olha só, nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos tempo de apostasia, nós vivemos tempo em que os templos estão lotados, nós vivemos num tempo em que o materialismo e o capitalismo está no seio da igreja de Jesus Cristo. Nós vivemos tempo em que a política faz parte do convívio da igreja. A igreja abraçou a política, a igreja abraçou o capitalismo, esse materialismo maligno, terrenal, daqui de baixo. A igreja se envolveu com isso, e hoje nós vemos aí esse espírito do mundo dentro das igrejas. Eu falei aqui no início da palavra, que eu não estou aqui essa manhã para falar da igreja de ninguém, nem do pastor de ninguém, são irmãos em Cristo e tem que ser respeitado. Agora, não podemos deixar de falar de um sistema político capitalista que está no seio do povo de Deus. É bem notório. Enquanto Jesus fala assim: olha, não amontoei para vós outros tesouros sobre a terra, onde o ladrão rouba e onde o ferrugem come. Não amontoeis. Quando vocês forem trabalhar e se esforçar por alguma coisa, então se esforcem pelo pão que não perece. Trabalhai pelo pão que não perece. Amontoeis para vós outros tesouros sobre os céus, onde o ladrão não rouba nem a traça come. Porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E hoje nós vemos um grande movimento gospel no seio da igreja, em que as pessoas estão aí lutando, e essas incessantes campanhas da prosperidade que prevalecem no meio do povo de Deus. Por que isso? Porque nós vivemos na época de muitos balaões e de muitos nicolaítas.
Pessoas que estão ali como servos de Deus, com o microfone na mão, pregando aquilo que Jesus não pregou e pregando aquilo que os apóstolos não pregaram. Prometendo aquilo que Deus não prometeu. E fazendo do povo de Deus massa de manipulação. Por isso, doutrina dos nicolaítas. E vendendo o povo de Deus e mercadejando a palavra de Deus. Por isso, doutrinas de Balaão. Olha só como que essa carta é presente nos nossos dias. Eu queria que nós abrissem em 1 João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Olha só o que João está dizendo. O mesmo João que escreveu o Apocalipse, tá? O mesmo João, o apóstolo João. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Eles quem? Os falsos profetas. Ó, eles pertencem ao mundo, eles são falsos profetas, eles são mercenários e eles são joio. Quem está fazendo aqui a ligação? Diga amém. Eles procedem do mundo. Ó, por esta causa falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Olha como que é séria a coisa. Eles falam da parte de quem? Da parte do mundo. Eles falam coisas do mundo, próprias de uma geração materialista, que não quer Deus, que não ama o Senhor, que não conhece o Evangelho de Jesus Cristo e nem deseja conhecer. Aí diz, versículo 6, nós somos de Deus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esses termos da língua portuguesa que estão aqui. Olha lá, o versículo 4 diz, vós sois de Deus. Que observe isso aqui, vós sois de Deus. João está falando com a igreja, conosco, dizendo que nós somos de Deus, amém? Ó, vocês são de Deus, amém? Olha só os termos, olha os pronomes. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, ó, que está em vocês, falando com a igreja, do que aquele que está no mundo. Eles, aí, os falsos profetas procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós, agora ele mudou o pronome, ele não falou mais você, ele fala nós somos de Deus. Quem viu a diferença do versículo 4? Vós sois de Deus. E agora o versículo 6. Nós somos de Deus. Quem viu a diferença aqui? Quem são esses nós somos de Deus? São os apóstolos. É João, juntamente com os demais apóstolos do Cordeiro. Eles dizem, nós somos de Deus. 1 João capítulo 4. Vamos ver quem são esses nós. Versículo 1, lá no início da epístola. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, temos quem? Quem temos ouvido? Nós, né? Nós temos ouvido. O que temos visto? Nós temos visto com os nossos próprios olhos. O que contemplamos? O que nós contemplamos e o que as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, com respeito a Cristo, ao verbo encarnado. E a vida se manifestou, e nós, nós de novo, os apóstolos, a temos visto e dela damos testemunho. E vula anunciamos a vocês a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos nós visto e ouvido, anunciamos também a vocês. Para quê? Para que vocês igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então o depoimento do apóstolo no início da epístola é, nós estivemos com ele. As nossas mãos apalparam o verbo da vida. E ele estava com o Pai, e ele se manifestou, e nós ouvimos com os nossos ouvidos, nós enxergamos com os nossos olhos, as nossas mãos apalparam, nós vivemos com ele, dele ouvimos todas as coisas. E nós falamos coisas para vocês, para que nossa alegria seja completa, para que vocês tenham comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Olha o Evangelho. Amém. Não existe elemento estranho, não existe doutrina de Balaão, nem doutrina de Nicolaíta, não existe joio, não existe um falso evangelho, não existe teologia da prosperidade, não existe nenhuma vantagem na igreja e nenhum benefício na igreja que não seja Jesus Cristo, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Aí você vai para o capítulo 4 e ele diz, nós somos de Deus. Nós quem? Os apóstolos. Eles ficam em pé,
eles se posicionam diante do mundo, diante dos falsos profetas, e agora eles se tornam testemunhas de Deus e um antitestemunho. Atenção, os apóstolos são antitestemunhas contra o mundo e contra os falsos profetas. Eles são antitestemunho, eles estão em oposição, eles se opõem a tudo aquilo que não é Cristo. Versículo 6, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Ouve quem? Hã? Aquele que conhece a Deus ouve quem? Quem ouve os apóstolos, diga amém. Amém. Eu ouço os apóstolos. Nós ouvimos os apóstolos. Não é sem razão que o nome do nosso ministério é Ministério Apostólico. Não é porque eu sou apóstolo, não. É porque nossa base de fé, o nosso fundamento doutrinário é a doutrina dos apóstolos. E não saímos disso, não fugimos disso. Aquele que conhece a Deus nos ouve, ou seja, ouve os apóstolos. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Mas quem são esses aqui que não são da parte de Deus? Os Balaões, os Nicolaítas, o joio, os falsos profetas. Aqueles que não conhecem a Deus, os que não são da parte de Deus, não nos ouvem. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém. Nisto reconhecemos. O que você diz comigo assim, ó? Nisto reconhecemos. Nisto reconhecemos O Espírito da verdade. o Espírito da verdade E o Espírito do erro. e o Espírito do erro. Nisto reconhecemos o que é nisto? Paulo está muito falando de outra maneira gramatical nessa manhã, né? Mas temos que entender o que a Escritura está dizendo para você. O que esse texto foi escrito e por que ele foi escrito. Para você entender o quê? Nisto reconhecemos. Nisto o quê? Quem ouve a Deus ou quem não ouve a Deus. Se você ouve os apóstolos, você é da parte de Deus. Se você não ouve os apóstolos, você não é da parte de Deus. Nisto, ouvir ou não os apóstolos, se reconhece o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém. Amém. Glória a Deus. É por isso que hoje nós temos que questionar a nossa fé. Questiona a tua fé. Glória a Deus. Não aceite qualquer coisa. Não aceite qualquer palavra. Coloca em xeque tudo que você ouve, inclusive o que você ouve aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Não engula fácil qualquer palavra, porque muitos falsos profetas têm sido esparramados no mundo afora. Muitos, não poucos. E são muitos que vão seguindo após eles. Multidões e multidões de pessoas egoístas, cujos corações são carnais, são materialistas e buscam as coisas daqui de baixo. É por isso que nós vivemos uma tal teologia da prosperidade que oferece para os irmãos dinheiro. É como se Jesus tivesse morrido na cruz para você ter uma BMW. É como se Jesus tivesse morrido na cruz para você ficar rico. Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para que você fosse bem sucedido e tivesse status social, político e econômico. Não. Jesus se entregou por nós. E o sangue do Cordeiro foi derramado para que os nossos corações fossem desarregados deste mundo tenebroso. Amém. Glória a Deus. Libertados do império das trevas. Para que a nossa mente e o nosso coração não fosse mais subordinado a um sistema opressor conhecido como uma indústria gospel da fé, que gera cristãos materialistas, que gera servos de Deus totalmente alheios a Deus e à sua vontade. Por que Deus declarou: quem não é por mim é contra mim? Porque há uma necessidade de você saber se você está sendo contra Deus ou a favor de Deus. É importante que todo cristão, você que está vindo pela primeira vez aqui, me perdoe e me dê a liberdade de falar contigo, e depois os irmãos que ouvirão por meio das redes sociais essa mensagem. Você já se perguntou se você é um servo de Deus, um cristão a favor de Deus ou contra Ele? Você já se perguntou se você está juntando com Jesus, ou se Ele está juntando aqui e você está espalhando o que Ele faz? Se você está estorvando a obra de Deus? Temos que perguntar, porque ser cristão é uma coisa muito séria. Nós vivemos uma grande batalha espiritual, irmãos. Vivemos uma grande batalha espiritual contra o império das trevas. A nossa luta é contra forças espirituais, contra dominadores, contra anjos caídos, contra demônios nas regiões celestiais. E essa guerra é a guerra dos falares. É uma guerra que se situa no mundo desde os primórdios. Deus fala, o diabo fala.
Deus falou com Adão e Eva e a serpente também falou. Deus disse, a serpente disse. Aí no Novo Testamento, no Antigo Testamento, na época de Israel, tinha os profetas de Deus e os falsos profetas, sim ou não? Lembra daqueles profetas lá? Os profetas de Baal, né? Os profetas de Baal. E os profetas de Deus, que falavam com o povo, que exortavam o povo. E hoje nós vivemos a mesma experiência. Eu não diria que a história se repete, a história continua. Deus fala, o diabo fala. O servo de Deus fala, e o servo de Satanás também fala. O profeta de Deus profetiza aquilo que a igreja precisa ouvir. E os falsos profetas profetizam aquilo que a igreja não pode ouvir. A nossa mente e o nosso coração, o ser humano, a parte intelectual, inteligente, racional do ser humano, é formada e nós vivemos de acordo com aquilo que ouvimos. Você é aquilo que você ouve. Você é constituído, formado por aquilo que te disseram a vida toda. Por que tem famílias e famílias? Educação e educação. Educação e educação. Tem filhos que têm uma filosofia de vida porque foi educado em um sistema de palavras, de educação, de conselho, de procedimento e disciplina do pai. Então ele é constituído aquilo. O filho é aquilo que o pai é, quem ensinou o filho é aquilo. Por outro lado, também tem muitos filhos que também são aquilo que eles ouviram, entenderam, assistiram e aprenderam. Então, o que é o ser humano? O ser humano é produto do meio que ele vive. Produto do meio. Nós somos produtos daquilo que vivemos e ouvimos e enxergamos e convivemos e nos ensinaram. Nós somos o resultado disso. E a igreja de Jesus Cristo, ela deve ser o resultado daquilo que ela ouve. Se você ouve a palavra de Deus, certamente você vai ser liberto, porque conhecereis a verdade vos libertará. Amém. Agora, se você ouve um evangelho estranho, um evangelho fácil, um evangelho totalmente diferente, antagônico àquilo que Cristo falou e que os apóstolos falaram, certamente você não será liberto. Muito pelo contrário, cada dia que passa, seu coração vai estar arraigado e alicerçado neste mundo tenebroso de maldade e de iniquidade. Por isso diz, nós somos de Deus. Olha a intrepidez dos apóstolos. Nós somos de Deus. E aquele que é de Deus nos ouve, porque se não nos ouve, não são de Deus. Nisto se reconhece o Espírito da verdade e o Espírito do erro. João aqui está falando de dois Espíritos, de duas mensagens, de dois falares, de dois procedimentos, de dois comportamentos que acontecem simultaneamente no seio da igreja de Jesus Cristo na face da terra hoje. Por isso que quando a igreja casou-se com o Império Romano, veio a doutrina de Balaão, a doutrina de Nicolaíta, veio o espírito do erro, que são chamados, são conhecidos hoje como inimigos da cruz de Cristo. Abra por favor em Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses capítulo 3, versículo 17 diz assim: irmãos, sede imitadores meus. Paulo sabe o que está dizendo. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha o que Paulo está falando. Sede meus imitadores, e começa a observar aqueles que andam segundo o modelo que viram em Paulo e nos apóstolos. Aí ele fala, por quê? Por que a apóstolo falou isso para a gente? Porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Estes que pregam o evangelho contrário ao evangelho de Cristo, eles são inimigos da cruz de Cristo. Olha o versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Meu Deus do céu. Amém. Será que tem texto mais claro do que esse para divertir a igreja de Jesus Cristo? E as pessoas usam textos isolados para pregar o que quer. Ah, porque Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que tem ele domínio. Está vendo aí? Deus te criou para você dominar, você não pode estar dominado. Você vai dominar sobre a terra, você vai ser rei e não plebeu, você vai ser patrão e não empregado, você vai ser rico e não pobre, você vai ter saúde e não doença, você vai ter felicidade e não tristeza. Isso é um evangelho antagônico, contrário.
maligno, espúrio, que não pode ser o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo lança os nossos corações, as nossas raízes em Deus, no Pai. Aleluia. No Pai. E quanto mais o teu coração estiver no Pai, menos o teu coração vai estar em você mesmo e neste mundo. Aqui são inimigos da cruz de Cristo. Só se preocupam com coisas terrenais. Outro texto aqui, 1 Timóteo capítulo 6. Capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Diz assim: se alguém ensina outra doutrina, olha só, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, observa só, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Essa pessoa que não concorda é enfatuada, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Esses que pensam assim, eles pensam que a piedade, que a vida cristã é fonte de lucro, que Deus te chamou e você é um cristão para poder ter lucro. E não somente eles oferecem o lucro para os cristãos, como também eles querem o lucro deles. Eu acho que não. Eu acho que eles estão aqui para poder trabalhar de graça e oferecer dinheiro. Os crentes vão se enriquecendo, vão ganhando coisas e vão ali conquistando e eles para trás. Não. Se você quer ganhar a tua bênção, se você quer ganhar, receber a tua graça, então faça a prova da tua fé e traga aqui, coloque aqui dinheiro aqui. Não é pouco não. É assim que eles fazem. E não é pouco não, prova a tua fé. Faça a prova de Deus. E se Deus não te abençoar, Ele não é Deus. Assim dizem os que são da teologia da prosperidade. Os Balaões, os Nicolaitas, os falsos profetas, os joios, os inimigos da cruz de Cristo. Aí o versículo 6 diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade. Ele diz assim: a piedade é fonte de lucro, sim, mas com um contentamento. Os cristãos eles estão contentes com o que têm? Ou eles querem cada vez mais? Olha só, porque nada temos trazido para o mundo e coisa nenhuma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, sejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Olha aqui, esse é o depoimento das Escrituras. Os que querem ficar ricos, ele vai dentro da igreja para ficar rico. Ele se converte para ficar rico. Ele vai aos cursos para ficar rico. Ele faz campanha para enriquecer, para ganhar dinheiro, para obter os seus desejos, para satisfazer os seus desejos carnais e egoístas. Mas não querem ir a Cristo para receber vida. E às vezes eu costumo dizer o seguinte, sabe? O profeta o profeta Oséias declarou as seguintes palavras: nos últimos dias haverá fome sobre a terra, mas não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então quer dizer que haverá fome, profeta, sobre a terra nos últimos dias? Sim, mas não é falta de comida, não é pão. É falta da verdadeira comida, que é a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. O profeta está dizendo, irmãos, atenção para vocês. O profeta está dizendo que nos últimos dias teria fome sobre a terra de ouvir a palavra de Deus. Aí você olha que os templos estão lotados, as catedrais estão abarrotadas, as pessoas estão fazendo inscrição e colocando o nome na lista para entrar com um culto tal no dia tal. Os estádios estão lotados. Não falta programa de televisão que anuncie aí as pessoas pregando. Vamos falar assim, né? Ministrando, pregando. Então de duas é uma. Ou o profeta estava equivocado e essa palavra aqui, essa profecia não é de Deus. Aí você escolhe. Atenção. Ele disse que haveria fome da palavra de Deus sobre a terra nos últimos dias. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então de duas é uma. Ou essa palavra falhou, ou a maior parte esmagadora do que se prega hoje em dia não é a palavra de Deus.
Veja como que a situação da igreja ela é lamentável, é muito sério, irmãos. O tempo que nós vivemos é um tempo muito sério, porque a grande maioria esmagadora das pregações que se ouve hoje em dia não é a palavra de Deus, porque já havia sido profetizado há muito tempo atrás sobre essa situação do povo de Deus. Infelizmente, é assim que está acontecendo. As pessoas estão mercadejando a palavra de Deus. As pessoas estão usando da piedade como fonte de lucro para prometer aquilo que Deus prometeu. As pessoas estão se utilizando da fé, da boa fé das pessoas. Os cristãos são vítimas do sistema, porque chega de boa fé numa igreja e vai ouvir uma palavra que não é a palavra de Deus. Se não é a voz de Deus, é a voz de quem? É a voz da serpente, é a voz do dragão. Ou Deus fala, ou Satanás fala. Não tem meio termo. Você pergunta para mim assim, pastor, tem um meio termo aí? Se não for nem Deus falando e nem Satanás falando, é o homem falando. Eu digo, o homem falando, ele fala com Satanás. O homem natural, ele não fala com Deus. O homem descomprometido com Deus e descomprometido com o diabo, ele fala pendendo para o lado do diabo. Quem está entendendo isso aqui? É o caso lá do muro, né? Tinha um muro, contando bem rapidinho, estou encerrando já. Tinha um indivíduo em cima do muro e tinha um anjo do bem de um lado, um anjo do mal do outro. E esse indivíduo em cima do muro e o anjo do bem aqui rogando, pula para cá, vem para o lado do bem, vem para o lado de Deus. E ali aquela luta, e o indivíduo em cima do muro estava olhando para o clamor do anjo do bem, e ali admirado pelo esforço que ele fazia para que essa pessoa fosse para o lado de Deus e que descesse do muro, né? Não fique indeciso não, desce do muro, vem para o lado de cá. Só que o anjo da morte, o anjo do mal, estava tranquilamente assobiando com as pernas cruzadas, não estava nem dando bola o que estava acontecendo. De repente o indivíduo perguntou para o anjo do mal, falou assim, vem cá, o anjo do bem está se esforçando e tentando me convencer para mim ir para o lado do bem. E por que você não faz nada? Ele falou assim, não, eu não preciso fazer mais nada, porque esse muro é meu, você já está comigo. Entendeu isso aqui? Essa metáfora ilustra muito bem que aqueles que não estão com Deus nem com o diabo já estão com o diabo, já estão com a morte, já estão com as trevas, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há treva nenhuma. A verdade é a verdade, o espírito da verdade é o espírito da verdade. O espírito do erro é o espírito do erro. Ponto final, não tem como negociar isso aí. Agora o último versículo, vamos voltar para Apocalipse capítulo 2, vou encerrar esse versículo aqui, tá bom? Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Quando ele falou isso para a igreja estava lá na cidade de Pérgamo, sim ou não? No mundo, estava situado aqui no mundo. Tanto é que, lembra da parábola do joio e do trigo? Quem é o filho do homem? Não é Jesus? O trigo não são os filhos do reino? O campo não é o mundo? Então nós, como filhos do reino, fomos semeados aonde? No mundo, nessa terra, nessa vida aqui, sim ou não? Aí o texto diz, conheço onde vocês habitam, onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás está neste mundo. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita, foi morto aí. Então, Antipas é o fiel de Deus, é a testemunha de Deus, e é diante deste caos que Deus ele procura Antipas. Antipas quer dizer aquele que se opõe. Ele é Antipas. Olha o termo aqui, ó. Antipas quer dizer aquele que se opõe, aquele que não se curva, aquele que não se dobra ao sistema religioso decaído deste mundo. Deus está procurando Antipas. Deus deseja por testemunhas. Deus deseja por aqueles que estão dispostos a irem até as últimas consequências pela verdade. Até porque a palavra testemunha no original grego tem a mesma raiz para mártires. É martúrio, que é mártir. Ser testemunha é ser um mártir. Ser Antipas é ser um mártir, é estar disposto a morrer pela verdade, não se importa com o que perde. É um pouquinho lá da igreja de Esmirna, não temas as coisas que tem de sofrer, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ser Antipas é ser fiel até a morte, ser Antipas é ser testemunha de Deus e um antitestemunho para o sistema decaído deste mundo. Amém. Ser Antipas é ser os apóstolos, né? Eles disseram, nós somos de Deus, nós somos Antipas, nós estamos contra esse sistema.
nós não concordamos com o espírito do mundo, nós não fazemos parte desse sistema, deste movimento, do qual a maioria dos cristãos fazem parte. Deus chama Antipas. Quantos aqui desejam ser Antipas? Amém. Quantos desejam ser testemunhas de Jesus Cristo? Glória a Deus. Quantos desejam ser coluna e baluarte da verdade, aqueles que mantêm, aqueles que sustentam, aqueles que pregam a verdade? Amém. Quantos desejam que amém? Amém. Quantos desejam fazer parte dos mártires que morreram pela verdade? Amém. Ainda que você não seja um mártir literal, né? Literalmente falando, não perca a sua vida humana, sua vida biológica, mas você vai perder a sua vida da alma. Ser Antipas é ter decisão consciente, racional, é olhar para o Evangelho e falar, eu fico com o Evangelho, e agora você passa a tomar decisões, porque a vida cristã ela é constituída, e a vitória do vencedor é constituída por decisões certas, como o próprio Jesus declarou em Mateus capítulo 16, versículo 24, se alguém quiser vir após mim, olha só, irmãos, se alguém quiser, quando ele fala se alguém quiser, ele está falando de maneira condicional, porque há uma possibilidade de alguém querer, como também há a possibilidade de não quererem, né? Não quererem ir após Jesus. Pastor, ir para onde? Jesus está indo para onde? Versículo 21 de Mateus capítulo 16. É necessário que o Filho do Homem siga para Jerusalém e sofra muitas coisas dos principais anciãos, dos sacerdotes, sofra muitas coisas, e seja morto. Veja como que o caminho de Cristo é o caminho de Jerusalém, é o caminho da redenção, é o caminho da renúncia, é o caminho do sofrimento, é o caminho da cruz. E os inimigos da cruz de Cristo não querem este caminho, eles querem vida fácil, eles querem o caminho largo. Mas o caminho largo conduz à perdição, e o caminho estreito conduz para a vida. Glória a Deus. Amém. Então é necessário que o Filho do Homem siga, eu estou indo para Jerusalém, e se você quiser vir após mim, ou quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Porque quem quiser perder a sua vida, achá-la. Mas quem quiser ganhar a sua vida neste mundo, vai perdê-la no reino. Por isso, o Antipas é aquele que decide pelo Senhor, ainda que ele perca a sua vida neste mundo. E perder a vida aqui é perder tudo aquilo, todos os vínculos com o sistema. Não é deixar de sair com a tua família não, viu? Não é deixar de comemorar o aniversário do teu filho não, da tua sobrinha não. Não é deixar de ir para a praia e divertir com a tua esposa e com a tua família nas tuas férias não. Não é deixar essa coisa, viver a vida humana é uma coisa, e ter vínculos com o sistema do mundo caído, Satanás, é outra coisa. Glória a Deus. Trata-se de um mundo espiritual, maligno, perverso, que não tem comunhão com o Pai, nem com o Filho e nem com o Espírito Santo. Amém. Perder a vida aqui é perder a vida do ego, é perder o orgulho, a altivez, a autossuficiência, o egoísmo, a maldade, a indiferença com os outros. Glória a Deus. É perder as inimizades, as mágoas do coração. Perder a vida aqui é se voltar para Deus, é considerar Deus sobre tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você mesmo. Isso é ser Antipas, e Deus procura Antipas. E eu quero falar para vocês, esse ministério aqui é um ministério de Antipas. Glória a Deus. Diga amém se você acredita. Amém. Esse ministério é um ministério de Antipas, é um ministério de testemunhas de Jesus Cristo. É só isso que nós queremos, mais nada, aconteça o que acontecer. Amém. Não sei como é que vai ser daqui para frente, mas uma coisa é certa, nós somos por Deus, e nós ouvimos os apóstolos, e se ouvimos os apóstolos, pregamos aquilo que eles pregaram, nós reproduzimos aquilo que os apóstolos pregaram, viram, ouviram, sentiram, apalparam e experimentaram, porque a nossa comunhão é com o Pai e Jesus Cristo, mediante a doutrina apostólica. Amém? Amém. É nesse caminho que nós vamos caminhar. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém?